Sou Mameto Thaís Rebeque, sacerdotisa do Templo de Quimbanda, Reino de Exu Morcego. Esse é o segundo vídeo da nossa série Como funciona o Templo de Quimbanda. Hoje nós vamos falar de como que funcionam os atendimentos e como que as entidades trabalham. Você com certeza deve já ter visto, né, nas nossas redes sociais o vídeo que fala sobre Exu de Umbanda e Exu de Quimbanda. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link para você, ou então vou deixar no Stories do Instagram, né, o vídeo para quem ainda não assistiu, tá? Como esse vídeo vai para diversas plataformas, né, quem tiver em outra plataforma é só entrar no link e pelo Instagram eu vou deixar no Stories no dia da postagem desse vídeo, para que vocês possam ver. Se você ver posteriormente, é só procurar pelo tema Exu de Umbanda versus Exu de Quimbanda. Como a gente já havia dito, são conceitos completamente diferentes de espiritualidade. Então a gente não pode comparar as entidades de Umbanda com as entidades de Quimbanda. O modus operandi de trabalho de uma casa de Quimbanda com o modus operandi de uma casa de Umbanda. São coisas completamente diferentes e que não convergem entre si. No final das contas, cada um vai, como eu disse, aonde bem entende. Porém, as pessoas precisam saber separar essa condição de Umbanda e Quimbanda. Dentro da Quimbanda, né, a gente precisa entender que normalmente os espíritos dados como Exu e Pombagiras, eles costumam ser um pouquinho mais agressivos do que os espíritos de Umbanda. E eu não falo no sentido pejorativo ou no sentido ruim desses espíritos. Eu falo no sentido que eles são muito mais profundos, muito mais objetivos, diretos e às vezes podem ser até mais grosseiros do que entidades de Umbanda. Eles não falam em nome, né, de Criador, de Bíblia, né? Eles não mencionam citações de perdão, né, e de coisas bonitinhas que muitas vezes acontecem dentro dos terreiros de Umbanda, certo? Eles vão propor soluções práticas dentro da lei deles e dentro do propósito da Quimbanda, que é feitiçaria. Sim, para eles vão resolver em suma praticamente tudo com feitiço. Exu de Quimbanda não está para passar a mão em cabeça de ninguém e nem para ficar dando consultas semanais e passezinhos energéticos dentro das casas. Então, como eu disse, não menosprezando, né, as entidades de Umbanda, mas tem uma diferença gritante entre um atendimento de Umbanda e um atendimento dentro de uma casa de Quimbanda. Então, se você vem para uma casa de Quimbanda acreditando ou imaginando que terá a mesma receptividade de um terreiro de Umbanda, onde todo mundo fica sentadinho assistindo a gira, não é bem assim. Normalmente, as casas elas trabalham com horários marcados, ou então até mesmo a pessoa já previamente agenda, né, um horário, uma vaga naquele toque, naquela sessão. Então, algumas permanecem abertas, fazem o toque todo, né? Só que previamente a gente já rezou, a gente já fez uma louvação interna, aí sim a gente abre a casa com toque, quando tem. Normalmente, na minha casa, a pessoa só sobe, só entra dentro da minha casa quando já foi feita todos os louvores, todos os cantos para Exu, né? Todas as rezas, tudo que já tinha que ser feito, certo? Já acendeu o caldeirão, já fez tudo o que tinha que fazer, já se louvou o Exu. Aí sim se abre para as pessoas subirem e poder se consultar. Na minha casa é assim. Em algumas outras casas de Quimbanda, você assiste o toque, né? Com cantigas, com louvores para Exu, mas você não participa de nada interno da casa. Como na Umbanda, muitas vezes você firma velas, né? A entidade dá um passe energético, né? E dá um descarrego ali, bate folha. A entidade de Quimbanda não é assim. Normalmente, na maioria dos lugares, as entidades atendem sentadas em cadeiras, em tronos. Isso é muito comum. Você vê outros filhos da casa desincorporados e somente a mameta ou o tatá, ou somente o tatá ou a mameta, em casos de casas que não possuam os dois, atenderem. Isso também é muito comum. E se você ver o Exu, o Pombagira de outros filhos da casa, esses Exus não dão atendimento, eles apenas ficam ali, às vezes em desenvolvimento ou até mesmo trabalhando com o seu médium, mas eles não têm
esse acesso às demais pessoas. Por que isso? Porque dentro da Quimbanda existe essa hierarquia. E isso eu estou dizendo da minha casa e de algumas outras quimbandas, tá? Não estou generalizando. Pode ser que em algum lugar todo mundo atenda, né? Que se assemelha mais com a Umbanda, mas normalmente só quem atende é as entidades dos sacerdotes da casa ou sacerdote, sacerdotisa da casa, certo? Normalmente é assim que se faz, para se centralizar e se evitar o que tem dentro da Umbanda, que cada um fala o que quer, a gente não sabe como tá a mediunidade do outro, a gente às vezes não tem cambone suficiente para olhar todas as entidades. Então, para evitar certas descentralizações, a gente foca tudo nos sacerdotes para que eles deem um atendimento e os filhos sejam o suporte da casa. Então, você não vai encontrar aí atendimento com outras entidades que não sejam dos sacerdotes da casa. Elas podem estar presentes e você pode reverenciar, você muitas vezes pode cumprimentar essas entidades, depende da regra da casa. Tem casas que nem isso permitem, certo? Então eu tô falando em nome do que eu faço. E existem casas de quimbanda que nem isso permitem. Você não deve olhar os outros Exus nem mexer com eles. Eles estão lá num canto, eles ficam num canto deles e você não se envolve com esses Exus, certo? Cada um tem sua forma de lidar com sua casa de quimbanda e cada um vai fazer o que acha bem dentro de sua tradição. Mas dentro de minha casa, quem faz o atendimento geralmente é uma entidade específica feminina, que é a pombagira, né? E às vezes um Exu, né? Então, normalmente a gente bota para atender entidades mais comunicativas, né? Mais acessíveis às pessoas e que tem uma habilidade de resolução de problemas e ser de forma cativante, né? Então, aqui na minha casa, normalmente quem atende é Maria Mulambo, Tranca-Ruas, né? Isso não impede de, em algum momento, você ver até mesmo o dono da casa trabalhando e atendendo, certo? E antes que alguém diga, ele não atende por opção dele, né? Então, cada casa é de uma forma, certo? Então, as coisas, elas não podem ser misturadas. Cada um tem a sua opinião e sua vertente, certo? Estou falando mediante a minha casa. Então, se você vem na minha casa, saiba que você não vai encontrar os moldes da Umbanda. Ou seja, você não tem que trazer outras pessoas, né? Por isso que todo mundo é previamente agendado. Aqui não é permitido, por exemplo, trazer acompanhantes sem prévia autorização e agendamento, certo? Ah, eu vim com a minha mãe, com meu pai, isso não acontece. Já no terreiro de Umbanda, é possível você entrar com várias pessoas. Aqui não. Aqui somente a pessoa que está com o horário marcado, certo? Para evitar, até porque nós não temos espaço muito físico para poder acomodar tantas pessoas, e mesmo que tivéssemos, nós temos um número reduzido de pessoas que às vezes estão cambonando. Então, para evitar, né, que a pessoa que veio junto, nós não sabemos quem fique transitando na casa sem que a gente possa ver, até porque eu estou incorporada, geralmente tem uma ou duas pessoas somente, né? É uma casa fechada. Nossa casa não é uma casa aberta. A Umbanda, a porta fica aberta e entra quem quer. Aqui não. Mesmo com toque, só entra se tocar a campainha e subir, tiver com o nome ali dito que viria, certo? E sim, normalmente se paga algum valor ou se traz alguma troca, como cachaça, né, velas e coisas do tipo. Isso é comum, certo? E é claro que sempre vai ser dessa forma. Aqui o atendimento nunca vai ser 100% grátis, né? Como eu disse, aqui é quimbanda. Se você não compactua com esse tipo de coisa, existem inúmeros locais que você pode se sentir muito mais à vontade. Agora, se você deseja participar de um atendimento de quimbanda, com entidade de quimbanda, você tem que entender que é dessa forma que funciona. Pelo menos em minha casa e na maioria das casas só vai diferenciar uma coisinha ou outra. Eu espero você, então, na parte 3. Até a próxima. Axé.